O profeta Elias é um dos homens mais conhecidos da Bíblia, citado tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. A história de Elias. O profeta Elias viveu no século 9 a.C., durante o reinado de Acabe e Acasias. A Bíblia não revela a vida pessoal e familiar do profeta Elias, apenas que ele era tisbita e morava na terra de Gileade. O ministério do profeta Elias está registrado nos livros de 1 Reis e 2 Reis. Elias profetizou em uma época muito difícil da história do povo de Israel. No tempo de Elias, o reinado do norte havia alcançado sua melhor posição econômica desde que havia ocorrido da separação do reino após a morte de Salomão. O rei Onri procurou boas relações com as nações vizinhas e casou seu filho Acabe com Jezabel, filha de Etibal. Esse casal introduziu em Israel a adoração ao deus Baal de Tiro e Sidom. E Acabe construiu um templo para Baal em Samaria. 1 Reis 16:32. E Elias foi chamado para servir como porta-voz de Deus. Ele recebeu a responsabilidade de lembrar aos israelitas que eles eram o povo do Senhor. Em 1 Reis 17, Elias profetiza uma grande seca. E depois Elias recebeu uma orientação divina para se retirar para o lado do Oriente. Escondendo-se junto aos ribeiros de Querite, e foi neste lugar que Elias foi sustentado com pão e carne trazido por corvos. 1 Reis 17, 2-6. Após o ribeiro secar, Elias foi para Sarepta, em Sidom, e lá foi sustentado por uma viúva. 1 Reis 17, 9. E por um milagre, Deus multiplicou a reserva de farinha e azeite da viúva, até quando a chuva voltasse a cair sobre a terra. 1 Reis 17, 14. Logo veio o grande acontecimento da Bíblia. Como Elias tinha profetizado a seca, Jezabel mandou matar o profeta Elias, pois Acabe culpa Elias da miséria em Israel. Mas Elias deixou bem claro que ele e sua família que eram os verdadeiros culpados por causa da idolatria. Então, o profeta Elias convocou todo Israel a comparecer no Monte Carmelo. E aí teve o confronto entre os profetas de Baal e o profeta Elias. Os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá foram até o monte, pois ninguém poderia queimar o sacrifício, pois o fogo deveria surgir de uma forma sobrenatural. Os profetas de Baal fizeram de tudo, mas não aconteceu nada. E Elias então consertou o altar do Senhor que estava quebrado. E ainda foi ousado demais. Pediu que derramassem água sobre o holocausto. E o profeta Elias clamou ao Senhor, e Deus respondeu com fogo que consumiu o holocausto. 1 Reis 18, do 23 ao 38. E todo o povo de Israel reconheceu que Deus é Deus, e no mesmo dia todos os profetas de Baal foram mortos.
e uma grande chuva caiu sobre todo Israel, e havia chegado ao fim do período de seca, conforme o profeta Elias havia anunciado. 1 Reis 18, 40 e 41.